Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre um assunto extremamente importante e muito frequente hoje, que é a posição de muitos homens diante de mulheres mais independentes. É curioso que os homens fiquem, às vezes, intimidados e assustados diante de mulheres mais independentes, e todo mundo sabe que isso é um fato verdadeiro. Agora nós precisamos entender o porquê, as razões deste processo. E o primeiro aspecto é o seguinte, que talvez, do ponto de vista psicológico, erótico, enfim, de todos os pontos de vista que não sejam os ligados à força física, a figura forte mesmo é a mulher. O homem é o sexo frágil, não o sexo forte. O homem é só forte fisicamente, mas, por exemplo, do ponto de vista sexual, a fragilidade masculina é evidente. O homem é aquele que tem, vamos dizer assim, manifestações explícitas do seu fracasso. As mulheres podem fingir prazer, orgasmo. Os homens não têm como fingir na situação erótica e, portanto, é uma posição de fragilidade. E existe uma preocupação masculina muito grande com o desempenho, fruto de uma cultura machista que os homens fabricaram e que, na realidade, é uma cultura que toda ela voltada para a ideia de que o homem é o sexo forte, o que é uma mentira. Aliás, se tiveram que fazer tanta propaganda de que o homem era o sexo forte, é porque isso não é verdade, não é? Então, a situação, por exemplo, sexual masculina é de fragilidade. O homem tem que mostrar competência e tem uma preocupação com performance muito maior que as mulheres, que tradicionalmente as mulheres não tinham obrigação de preencher tantos requisitos. Os homens também sempre tiveram um desejo visual muito forte em relação a mulheres, especialmente mulheres mais atraentes, não é? E esse desejo visual não é correspondido exatamente, quer dizer, as mulheres não têm esse desejo tão intenso e tão forte. O que acaba acontecendo é outra vez um ponto de fragilidade, quer dizer, o homem já está interessado numa moça e ela ainda não está interessada nele e ela vai decidir se o aceita ou não, né? Isso sempre foi assim. E vem se agravando cada vez mais na medida em que as mulheres vão se tornando mais independentes, mais competentes, inclusive para poder falar todos esses nomes. Mas mesmo quando eu era moço, nos bailinhos de adolescência, de adolescentes de 60 anos atrás, o menino tinha que tirar a menina para dançar, né, aquela dança ainda grudada, e ao tirar a menina para dançar, ele podia ouvir um não, que aquilo se chamava tábua, né, levar uma tabuada, quer dizer, bater com o nariz na parede, e podia ouvir um não. Isso era um pavor para os meninos, né? As meninas ficavam sentadas, o pior que podia acontecer para elas era não serem solicitadas, quer dizer, não serem convocadas, vamos dizer assim, para a dança. Também era muito humilhante e desagradável, mas muito mais desagradável a situação do adolescente, do adulto jovem, né, tendo que chegar na menina e podendo ouvir um não frontal na cara, né? Isso aqui demonstra essa fragilidade masculina e talvez explique porque durante tantos séculos, tantos autores e tantas pessoas importantes, inclusive filósofos de relevância, que eu admiro muito, tipo Ortega y Gasset, sempre defenderam a superioridade intelectual e a superioridade masculina. A superioridade falsa, que na realidade sempre foi construída, na minha opinião, para encobrir a fragilidade, principalmente a fragilidade diante dos poderes sensuais femininos e a fragilidade que aumentou a partir do momento que as mulheres se tornaram também econômicas e profissionalmente independentes e, portanto, o homem fica numa condição de não ter nenhuma arma para neutralizar esses poderes femininos e ainda preconceituosamente preocupado com o seu desempenho sexual, porque esse preconceito tradicional, típico da era machista mesmo, ele continua em vigor na cabeça dos homens. São muito poucos os homens que não têm preocupação com desempenho, com performance, que têm uma primeira relação sexual sem estar com medo de fracassar. E, portanto, eles se sentem francamente intimidados diante de uma mulher, em geral, de uma mulher mais bonita em particular, e de uma mulher mais bonita e independente financeira e intelectualmente, mais intimidados ainda. E, portanto, os homens muito frequentemente não se sentem à altura de enfrentar este tipo de obstáculo e fogem, se afastam, evitam a proximidade justamente com as mulheres que poderiam ser mais interessantes para eles. Isto tudo é a medida da fragilidade masculina e hoje é reforçada pelo fato de que as mulheres estão muito mais ousadas, muito mais
vamos dizer assim, orgulhosas da sua recém-adquirida autonomia e independência, e muitas vezes também usando isso quase como uma bandeira, né, que faz com que os homens se sintam ainda mais acuados, mais inseguros e mais fechados. Essa fraqueza mais masculina vai ficando cada vez pior na medida em que as mulheres ocupam espaços crescentes nas universidades, na medida em que surgiu a pílula anticoncepcional, na medida em que elas se tornaram profissionalmente tão equilibradas e em termos de remuneração, vem se tornando tão equilibradas em termos de remuneração com os homens. Então, os homens ficam numa situação de fragilidade, e essa situação de equilíbrio, de igualdade, nem sempre é muito propícia e muito favorável para os homens, porque na tradição cultural o homem se sente mais seguro, inclusive mais seguro sexualmente, quando ele se sente a cavaleiro, quando ele se sente superior, quando ele se sente mais forte do que a mulher, quando ele sente que ela tem alguma dependência que neutralize essa coisa que eles sentem, os homens, como superioridade feminina. E as mulheres, às vezes, ao entender isto, talvez aprendam a se colocar de uma forma um pouco mais sábia, porque muitas moças se queixam que os rapazes, diante da independência delas, fogem muito rapidamente. Talvez elas não estejam dando o devido peso às fragilidades masculinas, talvez elas não estejam tratando com o devido cuidado esse personagem que oficialmente é o sexo forte, mas na prática ele é o frágil. Ou seja, talvez elas tenham que não fingir fraqueza ou fingir que são bobinhas nem nada, mas talvez, por exemplo, às vezes eu digo de brincadeira, mas a sério, sabe? Aceitar que eles paguem um jantar para elas sem querer forçar a divisão, dando a impressão de aceitar também de serem cuidadas e paparicadas em certos momentos e não simplesmente querendo afirmar a sua independência e autonomia, o que cada vez mais o que só serve para espantar os homens. Também não precisa ficar exibindo todas as suas prendas e competências no primeiro momento. Vai aos pouquinhos deixando claro quem ela é, o que ela faz, qual é a situação real dela, etc. Quer dizer, as mulheres, compreendendo a fragilidade masculina, não usam a sua condição de superioridade para humilhá-los. Se elas agirem com um pouco mais de sabedoria, talvez espantem um pouquinho menos muitos desses homens que se sentem inseguros diante de mulheres que eles mesmos valorizam muito. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se, quase sempre temos novidade por aqui. Até a próxima.